O nosso assunto de hoje é sobre fama, dinheiro, poder, depressão e suicídio. Irei mencionar aqui algumas celebridades que cometeram suicídio, apesar de terem tudo que a grande maioria das pessoas buscam e tanto querem, que é reconhecimento, dinheiro para poder comprar ou viajar para qualquer lugar ou comprar tudo que quiser, ou quase tudo que quiser, e mesmo assim isso não foi o suficiente para poder segurar elas nesse mundo para chegar à velhice. Irei aqui esclarecer, tintim por tintim, muitas coisas em volta disso que a sociedade entende de uma maneira muito distorcida e coloca a culpa dessas pessoas ou fala que elas foram fracas, enfim. Irei esclarecer aqui sobre a depressão, irei falar aqui sobre dinheiro, enfim, muitas coisas nesse vídeo. Inclusive esse vídeo serve para uma pessoa que está passando por um quadro depressivo ou por uma pessoa que está vivendo uma crise existencial ou para qualquer pessoa que não esteja passando por isso, mas que irá entender muitas coisas nesse vídeo e inclusive eu recomendo que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que pode ter alguém na sua família precisando entender sobre esse assunto. Pode ser um filho, pode ser a mãe, o pai, o irmão, o sobrinho, um parente próximo, enfim, independente dos casos. O objetivo aqui, como eu falei, é para entendermos muitas coisas que no dia a dia não é falado, não é explicado, não é esclarecido e a sociedade, de um modo geral, tem um entendimento equivocado sobre o assunto ou às vezes menospreza, zomba de pessoas que estão passando por uma crise complicada da vida ou já vem arrastando isso desde a infância. Algumas pesquisas governamentais estima, de acordo com essas pesquisas, que 350 milhões de pessoas no mundo têm depressão. Só nos Estados Unidos, entre 2009 e 2012, cerca de 7,6% da população acima de 12 anos tinha depressão. Ou seja, quase 10% da população americana entre 2009 e 2012 tiveram ou estava apresentando naquela época depressão. E isso também é muito forte entre mulheres de 40 anos a 59 anos, 60 anos, enfim. Na verdade, isso pega todo mundo. Os místicos diriam que a sociedade é esquizofrênica, a sociedade é doente. E talvez você entenda um pouco mais sobre isso quando eu mencionar alguns pontos, algumas coisas mais à frente nesse vídeo. Então esse vídeo realmente está recheado de muita informação. Dessa forma você não pode perder esse assunto de maneira nenhuma para você entender muitas coisas aqui, ok? Então eu vou mencionar aqui brevemente sobre essas celebridades. O Chester Bennington do Linkin Park, que inclusive curti muito o Linkin Park, gosto ainda de ouvir as músicas, mas não tanto quanto na minha juventude ali, na minha fase de adolescente, pré-adolescente, que eu realmente ouvia aquilo ali para desabafar, para poder descarregar, e a voz do Chester, o som, as letras fazia total sentido em uma fase que eu estava vivendo, e o Chester, ele expressava muito forte aquilo que ele sentia em suas letras, na sua voz, no seu ritmo, enfim, o cara era fenomenal para expressar seus sentimentos. O Chester, ele tinha já problemas desde a infância, casos mal resolvidos, e sempre ele tinha uma crise, melhorava, voltava, se levantava, caía, como ele dizia, e teve um forte envolvimento com drogas e com álcool, casamento, filhos, enfim. Mas em 2017 ele não suportou realmente a carga e desistiu da vida, ele cometeu suicídio. Algumas pessoas pensam ou falam, mas o cara também foi envolver com drogas, foi envolver com álcool. O fato é que a droga e o álcool é uma espécie de alívio para uma pessoa que está passando por uma crise muito intensa. O correto, seria dizermos, então vai procurar um psicólogo, vai procurar remédios. Mas às vezes a pessoa não está muito apta a isso, enfim, existem muitas variáveis, ou a pessoa já fez isso e isso não foi o suficiente, e ela não teve uma compreensão, ou ela não teve, enfim, existem muitas variáveis. O que acontece mais é as pessoas procurarem alternativas desse tipo, aliviar imediatamente o problema, metendo a cara no álcool, metendo a cara em substâncias, que são as drogas. Embora isso não resolva o problema, mas naquele momento que a pessoa está com o estado alterado, ela se sente aliviada, ela se sente relaxada, E é por isso que as pessoas bebem. Se nós formos ver,
de cada 10 pessoas, pelo menos 7 ou 8 bebem. E quando a pessoa bebe, ela fica mais solta, mais relaxada, ela esquece dos problemas. Como eu falei aqui, vou mencionar mais à frente, a sociedade ela já é esquizofrênica de forma natural para o meio que nós vivemos, né? Só que isso é tão comum que não chega a ser percebido pela grande maioria. Somente uma pessoa que tem a capacidade de investigar e observar vai perceber isso na sociedade. E quando uma pessoa não está envolvida com álcool, com drogas ou alguma coisa assim, ela pode se envolver com outras coisas. Inclusive, a religião foi uma espécie de alívio, né, dessa pressão, dessa tensão que a sociedade carrega desde muitos séculos, há milênios, né? A religião ela se viu como um alívio. Inclusive, alguns filósofos falaram que a religião era o ópio do povo, né? Ópio é uma droga, é uma substância alucinógena, é uma substância que cria alteração. E aí esses filósofos falavam que as religiões eram o ópio do povo. Enfim, existem as religiões como uma forma de alívio, né, dos problemas internos dos seres humanos, como uma forma de escape. E existem muitas outras distrações, como entretenimento, jogos. E hoje em dia, com muitos aplicativos, muitas mídias sociais, isso é muito mais forte, muito mais ampliado, né? O quanto as pessoas se entretêm, se distraem com isso, porque é insuportável ficar sozinhas, é insuportável não estar fazendo nada. A pessoa sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Quando ela não está fazendo algo, aquilo fica insuportável, angustiante, como diz, a vida fica monótona. Então a pessoa tem que estar fazendo alguma coisa. É nesse ponto que os místicos estão falando que a sociedade é de forma natural esquizofrênica ou depressiva ou doente, né? Porque o normal, o natural é que uma pessoa deveria ter a capacidade de ficar só, seja lá onde for, até morando sozinha no mato ou em qualquer lugar, e ela estar bem com ela mesma, não ter conflitos internos, não ter anseio, que no caso é a ansiedade, né, angústia, preocupação com o futuro, medo do passado, nada disso deveria existir. Mas é muito raro encontrarmos pessoas assim no dia a dia. As pessoas normalmente estão tomadas pela ansiedade, preocupação com o futuro, remorso do passado, angústia do presente, enfim, existe muita insatisfação. E quadros mais acentuados ou crônicos de depressão, né, quadros realmente elevados, leva a pessoa a praticamente querer passar o tempo inteiro consumindo drogas, consumindo álcool, que é a forma mais forte e pesada de adormecer, neutralizar. E foram o caso dessas pessoas, né? Como eu mencionei aqui, o Chester do Linkin Park, embora ele também tenha confessado que tinha momentos bons na vida, mas quando a crise batia era insuportável. Ele deu uma entrevista em um podcast, na verdade, um bate-papo, né? E aí ele falava que era insuportável a conversa dentro da cabeça dele, que entre as orelhas dele, o seu crânio, isso não era uma boa vizinhança. Ele não tinha uma boa vizinhança, ou seja, seus pensamentos não eram seus melhores vizinhos, era, no caso, seus piores inimigos. E aí ele falou que aquela crise, às vezes, dava uma aliviada, passava, ele se envolvia com os seus amigos, né, com a banda, com os filhos, que ele tinha 5 filhos, ele se envolvia com seus afazeres, mas quando ele não estava envolvido com isso, era insuportável a situação. E aí nós vamos ver que outras celebridades também, como a Marilyn Monroe, ela tinha muitos problemas desde a infância. Ela foi adotada, rejeitada, tinha problemas com a mãe, enfim, muitas coisas assim que se agrava. Embora uma depressão não seja causada somente porque a pessoa viveu uma experiência negativa na infância, pode ser genético também, né? Existem algumas variáveis. Porém, a grande maioria das pessoas trazem situações mal resolvidas da infância. Eu sei muito bem como é isso. Quando eu era criança e na minha adolescência e pós-adolescência, eu sentia um vazio muito profundo e angustiante. Na minha infância, eu lembro, nos primeiros anos,
eu sentia não fazer parte desse mundo. E eu não queria continuar a viver, eu queria morrer, eu queria que alguma coisa acontecesse para eu morrer logo. Na minha adolescência, eu ficava pensando em suicídio. Ao longo da minha pós-adolescência, já na vida adulta, eu ficava pensando em suicídio. Só depois que eu passei a estudar o autoconhecimento, que eu fui investigando sobre a mente, fazendo várias coisas, que eu fui entendendo cada vez mais profundamente o processo mental, entendendo e ressignificando o passado e desapegando do futuro. Enfim, esse emaranhado todo que existe na nossa mente, que as coisas foram ficando mais claras, mais lúcidas. A vida foi ganhando forma e ganhando uma coloração, porque em grande parte eu via a vida de uma forma muito negativa, de uma forma muito cinzenta. E aí quando nós vemos a vida dessa maneira, não existe um prazer pela vida, não existe um prazer em participar das coisas, embora nós estejamos fazendo as coisas no dia a dia, como trabalho, como relacionamentos, envolvimento com a sociedade, enfim, de uma forma bem comum, como qualquer outro, mas existe uma insatisfação interna, não existe um prazer muito grande na vida, em viver essas experiências, viver as coisas do dia a dia. Inclusive, mais à frente eu irei falar aqui os quadros de uma pessoa que está com uma depressão, já uma depressão crônica. Então essas celebridades, elas tinham seus altos e baixos, mas em boa parte da vida elas estavam mais para baixo. Até porque também esse problema interno levava elas ao consumirem, né, o álcool e a droga, e isso acaba criando um vício. O cérebro, os neurônios ficam dependentes disso. E aí elas têm que consumir mais. E ao invés de resolver o problema agrava. E assim a vida da pessoa vira um verdadeiro emaranhado, um verdadeiro inferno. Chega ao ponto extremo que a pessoa simplesmente desiste, né? Como o Chester, dá para ver claramente que ele fez bastante esforço para poder não chegar a esse ponto. Ele, enfim, construiu uma família, ele fez esforço no primeiro casamento dele para não consumir drogas, não consumir álcool. Enfim, ele teve um tempo estável, né? Ele tinha uma relação boa com a família, com os filhos, aquela coisa toda, mas mesmo assim ele não conseguiu ou não deu mais para ele e ele simplesmente desistiu, né? O Chorão do Charlie Brown, embora as letras dele sejam muito bonitas, assim, no sentido de motivação, de positividade, mas ele carregava muitos conflitos internos. E ele não cometeu o suicídio diretamente, mas ingerir calmantes com drogas pesadas é praticamente cometer suicídio, né? O Kurt Cobain do Nirvana, ele já deixava claro, praticamente o tempo inteiro, que a vida era uma... E vira e mexe ele estava se referindo, falando de suicídio, apontando arma para ele mesmo, enfim, dava para ver que ele estava vivendo de uma maneira muito angustiante. E aí, aos seus 27 anos, ele colocou fim à sua própria vida. Nós vemos outros artistas também, como Raul Seixas, por exemplo, o Maluco Beleza, que embora aparentemente ele era um cara muito bem, assim, né, de alegria, de alto astral, de diversão, mas ele carregava algo muito complexo dentro dele. Ele tinha um vício muito forte com álcool. E normalmente a pessoa que tem um vício muito forte com álcool, com drogas, é porque ela tem coisas mal resolvidas dentro de si. Elas entraram nisso justamente para dar uma aliviada. E aí, como eu falei aqui, isso criou uma dependência. Dessa forma, o nosso querido Raulzito, ele não cometeu suicídio diretamente, mas foi de uma maneira indireta, já que ele tinha um problema grave, um problema sério, tinha que, no caso, abolir, retirar o álcool da sua vida, e ele não conseguiu pela sua dependência e seus problemas internos, que se ele estivesse livre de problemas internos, logo ele não precisaria do álcool. Não só ele, né, como o Jimi Hendrix, como a Wayne House, e enfim, vários outros artistas da música, do cinema, da arte de algum modo, que tiveram uma morte por ingestão de álcool, né, intoxicação, ou no caso, como eu falei aqui, diretamente como esses mencionados aí, que realmente chegaram a apontar uma arma para si, ou arrumaram outras formas e colocaram fim à vida. Quando uma celebridade comete suicídio, normalmente as pessoas pensam ou perguntam ou falam, né? Nossa, se eu tivesse o dinheiro que essa pessoa tem,
é ruim de fazer isso, eu iria aproveitar a vida, eu iria ficar nos melhores hotéis, nos melhores resorts, conhecer os melhores lugares do mundo, viajar, comprar um carrão, uma casa na praia, enfim, eu iria aproveitar a vida. Como que essa pessoa fez isso? Nossa, que coisa louca, realmente essa pessoa era muito maluca, né? Normalmente as pessoas pensam ou falam assim. O fato é que o quadro depressivo ou um quadro de angústia extrema leva a pessoa a não sentir mais prazer em fazer praticamente nada. Inclusive, quando essa pessoa chega a esse ponto de ter esse dinheiro, essa capacidade de viver todas as experiências que ela queria viver ou que a grande maioria das pessoas desejam viver, e ela está ali vivendo e ela não está sentindo prazer, ela não está sentindo gosto por isso, aí a coisa fica ainda mais grave, porque ela fala: o que eu vou fazer da vida? Se eu estou vivendo isso aqui, que era o meu sonho, o meu desejo, ou o sonho da grande maioria das pessoas, e isso não é prazeroso para mim, o que eu vou fazer? Né? Ela está lá em um hotel, ela está em um resort, ela está com a família, e ainda assim ela se sente só, ainda assim ela se sente angustiada. Aí esse quadro se torna pior, porque agora ela está vivendo aquilo que poderia ser a coisa mais extasiante, mais épica e gostosa da vida, mas ela não está sentindo prazer. E é por isso que essas celebridades chegam a esse ponto de desistirem da vida de forma definitiva, porque elas estão agora diante daquilo que é impossível para a grande maioria das pessoas: viajar pelo mundo, ficar nos melhores lugares, e elas não estão sentindo prazer. E por isso que também outros não chegam a esse ponto de cometer suicídio, mas passam o resto da vida consumindo drogas e álcool, como muitos que existem por aí, que já estão com 60 anos, 70, e são alcoólatras ou são dependentes de drogas, porque não existe um prazer, uma satisfação com a vida. Ou existe por alguns momentos e logo aquilo passa e vem a bad, né, que nós chamamos, que é um estado de desânimo, de insatisfação, de angústia, que eu irei falar logo em seguida aqui, os sintomas ou os quadros de uma pessoa que está com depressão. Inclusive crianças pode estar desenvolvendo depressão na sua família, uma criança, um primo, um sobrinho, um filho, e você nem sabe. Então preste atenção que eu vou estar falando logo à frente os sintomas de uma pessoa que está realmente já diagnosticada com depressão. Mas antes de falar sobre os sintomas, deixa eu mostrar um livro aqui que eu tenho muito interesse, eu quero muito mostrar para vocês. Esse é um livro de um conhecimento profundo, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Ele fala sobre o ego. Inclusive eu já falei em vários vídeos aqui no canal. É só você dar uma navegada se você ainda não é inscrito aqui no canal. Se você já é inscrito, você provavelmente já viu falando sobre o ego aqui no canal e mostrando esse livro. O ego é um certo eu falso, né? É um eu falso, na verdade. Ao longo da vida, desde a infância, vai construindo uma identidade, vai construindo uma forma, e nós chamamos isso de eu. Esse eu é um ego. Né? Existe uma variação aí de interpretação entre a filosofia e a psicologia do que é o ego. Mas de uma forma resumida, o ego é um falso eu. E esse ego é o que existe na sociedade, né? É o que predomina. O ser de verdade quase nunca se manifesta. Aqui o autor, o Eckhart Tolle, está falando do ego e do ser. O ser é a essência real, é a essência permanente. O ego é algo que surge lá na primeira infância e fica conosco até a partida desse mundo, ou a morte, né? O final. E aí esse ego, ele tem uma infinidade de características, de formas e de máscaras. Inclusive, os grandes imperadores, reis e pessoas que dominaram essa terra foram tomados, influenciados por esse ego, né, para exercer controle, poder, domínio. Inclusive, o autor Eckhart Tolle fala que se esse ego não for entendido na sociedade, é provável que a gente vá à extinção ou pelo menos uma catástrofe muito grande no planeta devido a esse ego descontrolado. É uma mente descontrolada, né? E sempre nós estamos vendo um presidente aqui, um ministro ali, meio ambicioso, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, construções de arma, querendo disparar armas e querendo aquilo e outro. Isso é o ego. E o ego, ele está presente na nossa sociedade o tempo inteiro, né? Dia e noite, porque somos nós até um certo ponto.
Na verdade, somos nós praticamente o tempo inteiro, né? A não ser a hora que estamos dormindo, onde cada indivíduo se desliga do seu ego, é como se o ego fosse uma roupa, né? Quando a pessoa está dormindo em um sono profundo, o ego desaparece. Quando ela acorda, o ego vem, é como se fosse uma roupa. Então, o nosso nome, tudo aquilo que nós acreditamos, a ligação familiar, tudo tem a ver com o ego. Falando de mim, eu interpretei boa parte da minha vida, tudo que acontecia, tudo que eu fazia como eu. Só depois que eu comecei a estudar o autoconhecimento que eu fui ver que existia uma mente, existia pensamentos, existiam emoções, existiam sentimentos, memórias, projeções, imaginação, enfim. Esse aglomerado de coisas acontecendo dentro de nós chamamos isso tudo de eu. Só existe o eu. Mas, na verdade, quando nós vamos investigar, analisar, nós vamos ver que por trás desse eu, o que está acontecendo, na verdade, são pensamentos. E esses pensamentos geram emoções, as emoções criam um sentimento, né, uma sensação no corpo que nos fazem agir. E a partir disso nós agimos e temos uma resposta e logo nós agimos de novo de acordo com essa resposta. Então existe uma verdadeira confusão porque eu interpreto tudo como eu. Não existe uma observação. Se é eu, então como é que eu vou observar eu mesmo? Como é que eu vou investigar eu mesmo se sou eu? Agora, quando nós conseguimos perceber isso, quando nós conseguimos discernir isso, as coisas passam a ficar mais claras. Algo que eu vi o Chester falando em uma entrevista é que uma vez ou algumas vezes ele via tudo como um filme, ou ele via ele mesmo como um filme, como um personagem de um filme, né? E pessoas que às vezes estão passando por uma depressão aguda, acentuada, uma crise acentuada, costuma ter esse tipo de experiência. E isso não é um problema. Na verdade, o autor do livro O Poder do Agora, o Eckhart Tolle, assim como todos os mestres e místicos ao longo da humanidade, sempre falaram, né, que esse mundo é como se fosse uma Matrix. Nós estamos vivendo em um teatro, nós estamos vivendo uma realidade falsa. Só que nós estamos tão envolvidos nisso, tão emaranhados, que não percebemos, assim como os personagens do filme Matrix, né, ou 13º Andar, ou qualquer outro filme de ficção que faz alusão a isso, que nós estamos inseridos dentro dessa realidade falsa, artificial, e acreditamos profundamente que isso é real. E aí, se nós não conseguimos encaixar, ou não conseguimos entender, não conseguimos viver bem dentro dessa realidade, é como se fosse o Neo sendo perturbado, né? Naquele filme Matrix, o Neo ele é perturbado. Ou todos aqueles que começam a perguntar o que é Matrix, começam a investigar o que é Matrix, e aí depois eles acabam sendo levados, né, a uma experiência para observar, para ver o que é Matrix. Que inclusive eles não saem da Matrix, né? Aí daria um outro vídeo que eu posso estar fazendo depois aqui no canal, falando justamente sobre isso. Mas voltando ao assunto, o ego é um falso eu. E esse ego toma a forma, ele toma o corpo como sendo eu. E aí existe uma verdadeira confusão de tudo, né? Algumas pessoas se adaptam muito bem às experiências que eles viveram ao longo da vida e de acordo com o mundo, com a sociedade, com a Matrix, está tudo bem. E alguns ficam perturbados. Esses que ficam perturbados e não conseguem entender, sofrem angústias profundas. Às vezes, em uma situação mais aguda, eles conseguem ver o mundo, ver as pessoas, ver tudo como um filme e falam, nossa, eu estou muito mal, eu estou muito louco, mas não. Essa consciência que está vendo tudo é a consciência real, é a consciência mais próxima do real absoluto ou do absoluto, vendo o mundo como um teatro e um filme como ele é, ok? Se você já teve essa experiência, você não está louco, você precisa entender tudo isso, por isso que eu recomendo para você que leia esse livro aqui, ó, O Poder do Agora, que você irá entender tintim por tintim, de uma maneira muito profunda, o que é a mente, o que é o ego, como é que tudo isso se desenrola, o mundo parece ser, o que o mundo é, enfim, ter os conflitos que existiram ao longo dos séculos, dos milênios, você vai estar entendendo tudo isso, ok? Esse livro é realmente sensacional e se você ler ele com dedicação, será libertador na sua vida. Então essas pessoas que chegaram a esse ponto,
não foram porque elas foram fracas, elas foram inconsequentes, aquela coisa toda. Elas eram muito sensíveis. E aí, no meio de toda essa confusão, dessa escuridão, o cara fala, chega, para mim já deu. Agora, colocando um ponto aqui, ok? Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Eu não estou defendendo ou apoiando que uma pessoa faça isso, ok? Eu estou esclarecendo o assunto de uma forma mais profunda, de uma forma como um místico, um sábio, falaria, estaria falando, né? E, inclusive, eles não defendem ou apoiam o suicídio ou colocar fim à vida. Eles não apoiam. Eles falam que a pessoa deve buscar uma compreensão mais profunda dentro de si, para ela ver que tudo o que está acontecendo é falso. E assim ela vai se livrar desses problemas, né? Então, dessa maneira, eu não estou aqui fazendo apologia, fazendo incentivo para terminar ou para se envolver com substâncias, como eu mencionei aqui, né? Que ele se envolvia com substância para ser um escape. Não, o que eu recomendo é você buscar autoconhecimento, ou se seu filho está passando por isso, se sua esposa, seu marido, alguém da sua família está passando por isso, busque autoconhecimento, busque um profissional, né, um psicólogo, um terapeuta, alguém da área para poder estar ajudando essa pessoa ou ajudando você. E não procurar recursos como álcool, drogas ou mesmo o fim da vida. Se você mudar a ótica, a vida passa a ser bem diferente, ela passa a ser bela, né? Ela passa a ter um significado diferente. Até porque a vida em si, ela é neutra, ela não tem um significado por si mesma, a vida não tem um propósito por si mesma. É nós que damos o propósito à vida, é nós que damos significado à vida. Mas para darmos esse significado à vida, nós precisamos ter uma compreensão melhor da vida e do que são as coisas. E não entrar em um emaranhado de dizer que a vida não tem sentido, que as coisas não têm sentido. Quando nós começamos a olhar por essa ótica, realmente a vida perde sentido. Mas quando nós olhamos por outra ótica, a vida passa a ser realmente significativa. Então, é a maneira que nós olhamos para tudo, ok? Agora eu vou falar aqui quais são os sintomas de uma pessoa que está com depressão ou passando por uma depressão, né? Eu vou desaparecer aqui agora do vídeo, irá ficar uma imagem aqui na frente, enquanto eu vou estar lendo aqui todos os sintomas, né, de uma pessoa que está em um quadro depressivo. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. No sentido patológico, há a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar entre si. É imprescindível o acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. Sintomas, os principais deles: sentimento de culpa, falta de esperança perante a vida, pensamentos ruins, sentimento de inutilidade, perda de interesse em atividades que antes eram agradáveis, perda da capacidade de sentir alegria ou prazer, mal-estar persistente, aumento ou redução do apetite, problemas digestivos, alterações no peso, raiva, inquietação, irritabilidade, fadiga constante, inquietude, autocrítica exagerada, agitação, comportamentos imprudentes ou destrutivos, sentimento de desespero, dificuldade em se concentrar, alterações do sono, tanto em excesso quanto falta, ou seja, a pessoa pode querer dormir muito ou ter dificuldade de dormir. Porém, esses sintomas podem variar de acordo com cada pessoa e cada contexto social em que essa pessoa está inserido. O sintoma isolado, ou seja, uma ou duas coisas, não é capaz de diagnosticar que você tenha depressão. Muito pelo contrário, é importante levar em consideração outras características da pessoa, como duração dos sintomas, recorrência deles, aspecto da saúde, relação social, histórico de vida e familiar. Mais uma vez dizendo, se você está com suspeita, é ideal você procurar um especialista da área. Bom, eu espero de coração que esse vídeo tenha contribuído na sua vida e mais uma vez lembrando, compartilhe ele com outras pessoas que podem estar contribuindo com a vida delas. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.